Pode ser? Bora. Estamos ao vivo. Está ao vivo? Boa noite, pessoal. Boa noite, doutor Peixoto. Como é que vai o senhor? Tudo bem? Prazer enorme estar aqui com o senhor hoje. Tudo tranquilo, o prazer é todo meu. Muito bem. Peixoto, e aí, como é que está avaliando esses dias pós-campanha? Eu sei que tem muita coisa para agradecer, né? Fica à vontade. Eu gostaria de agradecer principalmente o apoio de várias pessoas que eu estou tendo nessa campanha curta de uma semana, e para a gente, né? Mas eu queria fazer uns agradecimentos especiais, né? Principalmente aquelas pessoas que votaram na oposição a esse governo que aí está, todo o grupo que está nos apoiando, e um agradecimento à nossa vice-candidata, que é Maria José, e ao seu esposo João, e várias outras pessoas que estão conosco. Eu tenho que agradecer à minha família, que está dando muito apoio, à minha esposa Luciana, aos meus filhos, até os netos, as minhas netas estão dentro da campanha, né? Estão fazendo campanha também, campanha junto com a gente. Já que você falou em Maria José, eu queria dizer que hoje eu almocei lá na casa dela. Ela fez assim, segundo o João Eudes, foi melhor do que quando ninguém vai. Ele até disse, vem mais vezes aqui, que é para eu ter esse almoço melhor. Muito obrigado, dona Mazé, pelo almoço de hoje. Quero agradecer também a esse grupo que está junto conosco. É muito ruim você ficar citando nomes, às vezes a gente esquece, mas nós temos uns vereadores que estão conosco, Mateus, Naldo, Zé Maria, eu acho que são pessoas que estão nos dando uma força muito grande. Paulo Campos, um homem dinâmico dentro da campanha, nos ajuda bastante. Nós temos o Dr. Van Bube, que nos ajuda muito, o vereador Naldo, várias pessoas. Eu gostaria muito de citar todos, mas aí a gente vai se estender muito. E um agradecimento especial, porque eu acho que a gente está tendo muita força nessa campanha, principalmente eu acho que vindo de Deus. Eu acho que Deus está nos guiando nessa campanha. Uma campanha de paz, nós estamos fazendo uma campanha fazendo propostas, nós não estamos numa campanha agressiva. Eu não tenho inimigos políticos, né? No momento eu tenho adversários políticos, e eu acho que essa coisa só pode vir de Deus. Eu acho que Ele está nos ajudando nisso aí. Muito bem, já que você falou aí de adversários políticos, eu estava vindo para cá, Peixoto, e recebi um cardzinho. A gente hoje divulgou bastante aqui a live de hoje, e aí eu recebi um cardzinho, possivelmente feito pelo pessoal de lá que é raivoso, eles se descontrolam facilmente, são muito raivosos. Eu conheço bem o pessoal de lá, né? Então eles fizeram aqui um cardzinho assim. Hoje, na live de Dr. Barriga, chamou o senhor de Dr. Barriga, bem deles, ele vai explicar como ele consegue estar presente. Eu queria começar já com isso, em 4 lugares ao mesmo tempo: na UPA, no Hospital do Câncer, no Hospital Memorial Arco Verde e no Hospital Real Português. Eles esqueceram de botar aqui, e ainda atender tanta gente aqui em Pesqueira. Mas me diga, como é que o senhor consegue estar em tantos lugares ao mesmo tempo? Isso. Primeiro eu queria que essa campanha fosse um pouco mais longa, porque nesses 8 dias eu já perdi quase 4 quilos e a barriga está desaparecendo. Então, se ela tivesse mais tempo, provavelmente esse nome não teria aí. E eu acho isso uma maneira muito depreciativa com todos nós que estamos um pouquinho acima do peso. Isso mostra um preconceito que não devia existir com esse pessoal. Você que tem uma barriguinha, você não fique preocupado com isso, viu? Porque se está numa campanha como eu estou entrando, você com certeza vai começar a perder peso. E assim, desatualizados. Realmente é um pessoal sem informação, até porque eu não pertenço mais ao quadro do Hospital Português. Já faz 2 anos que eu não atendo no Hospital Português, então a falta de informação completa, que para mim não é novidade, né? Mentira, né? Isso é mentira. Uma fake news. E é muito fácil. É crime, viu? É crime, né? É crime. Não pertenço mais a esse grupo, mas pertenço a um grupo que eu sinto muita honra, que é o do Hospital Memorial, no Recife, e eles deviam saber disso, né? Que qualquer médico pode ter 2 vínculos empregatícios, pelo CNES, que eu exerço com muita honra no Hospital do Câncer, e meu cargo na UPA é um cargo de direção, em que eu não tenho uma obrigação de horário como diretor. Eu administro a UPA já há muito tempo, e que, graças a Deus, serve como referência no estado e aqui na região de atendimento.
Então, eu não tenho um horário a cumprir. E eles deviam às saber... vezes até passando do horário, né? Isso. E eles deviam saber que os cargos privados de atendimento que eu faço de 15 em 15 dias, no sábado, no Hospital de Arco Verde, é privado. Eu posso atender lá até meia-noite, sem interferir nas minhas atividades em órgãos públicos. Igual ao Hospital Memorial do Recife. São entidades privadas que eu posso atender até 5 hospitais diferentes. E para você disse muito bem, ainda tem o tempo de atender o povo de Pesqueira. Ainda tem tempo para atender e atender muito bem o povo de Pesqueira. Muito bem. Peixoto, a gente no último dia 8, amanhã faz 7 dias, no sábado passado, o senhor participou lá de uma sabatina aqui numa rádio local e a gente não teve tempo lá na sabatina de apresentar, né, as propostas. Hoje a gente vai... quantas pessoas já está aí, Romário? 310. 310 pessoas. 310 pessoas. Eles enlouquecem, viu? Eu, inclusive, queria dizer, Peixoto, que abriu-se a temporada da live. Eles vão imitar. Eles vão fazer uma live, possivelmente essa semana, até para tentar responder o que nós vamos falar aqui. Estamos no Facebook de Mazé, Dr. Peixoto, no Instagram. E no Instagram. Peixoto, no Instagram, inclusive, também. Então, a gente, já que eu falei em proposta, em plano de governo, Peixoto, no último sábado você trouxe uma informação lá na rádio que foi, até no momento lá não foi muito bem tratada, mas hoje a gente tem tempo aqui e vamos falar sobre ela. Foi que a coligação do lado de lá, ele pegou a mesma proposta que apresentaram em 2020 e apresentaram igualzinha agora em 2022. Você chegou a dizer na rádio naquele dia que possivelmente é porque eles admitem que não conseguiram fazer nada, não fizeram nada nesses 20 meses que estão na frente da prefeitura. Mas queria que você falasse sobre isso. Eles copiaram a proposta, Peixoto? A mesma proposta? Então, quando eu fiquei surpreso, porque a gente sabe que esses projetos, esses planos que a gente faz, eles podem até ser modificados durante o transcorrer da campanha. Mas o que me causou surpresa foi que foi copiado até os pontos e vírgula da primeira proposta, igualzinho. É como se aquilo ali, durante o período de 2 anos, não tivesse sido feito nada do que tinha sido programado para ser feito em Pesqueira. Tiveram 2 anos para fazer isso e não conseguiram fazer. Eu vou pedir para Romário botar aí na televisão, Romário. Consegue colocar aqui na televisão? Eu vou botar aqui na televisão, porque a cor, a letra, as mesmas propostas, na mesma ordem, não houve nenhuma mudança. Vamos ver junto aqui. Eu fiquei muito impressionado com isso. HDM2. Então, olha aqui, ó. Eleições municipais de 2020, candidatos aqui, né? 2020. E aí, ó, plano de governo, coligação. Aí eles começam a apresentação dizendo assim: caros amigos e amigas. Caros amigos e amigas. Aí depois ele diz aqui, ó, neste momento. Aí depois eles passam para cá, para a gestão. Primeiro ponto, lá de 2020, era gestão com participação de todos. Eu rio, Peixoto, porque é interessante, o lado de lá, uma das lideranças do lado de lá, é conhecido como um cara que gosta de ouvir, ou se diz que gosta de ouvir as pessoas. Mas foram 20 meses. Não teve uma plenária, fora as que tem lá no território indígena, nenhuma plenária em nenhum bairro aqui em Pesqueira. E eles diziam que iam fazer isso, plenária temática, iam fazer plenária setorial, ia fazer plenária geral, comitê gestor, e ainda ia fazer tudo isso. Aí vamos ver o que eles prometeram agora em 2022. Ainda em 2022, ó, a mesma capa, mudou apenas os candidatos, né? Mas é a mesma capa,
até a coligação, eles nem botaram o nome, esqueceram de botar o nome, botaram que a coligação é 3 pontinhos. 3 pontinhos, Peixoto, para a gente que conhece português, 3 pontinhos é quando diz assim, ou nada. Então, 3 pontinhos aqui deles, ou nada, né? Bem, mas aí eles começam. De novo, caros amigos e amigas, mesma conversa, neste momento, o mesmo parágrafo, e aí quando vai para a primeira proposta deles não, agora, né, desses dois que estão aí agora candidatos, aí eles dizem, gestão com participação de todos, é querer brincar com a população de Pesqueira, né? Peixoto, aí eles dizem assim, que vão fazer plenária temática, plenária setorial, plenária geral, comitê gestor. Depois nós vamos disponibilizar esses 2 planos de governo aí na internet para quem tiver dúvida. Isso aqui está no site do TSE, né? Quando você registra a candidatura, você registra o plano de governo. Então eu não sei, Peixoto, vai fazer ou não vai fazer? Tiveram tempo de fazer. Realmente causa surpresa, né? E me parece uma coisa de brincar com o povo de Pesqueira, porque na hora que você faz uma proposição de querer fazer alguma coisa que parecia até interessante, né? Deveriam ter feito isso daí. No papel está muito interessante. Aí você vem agora, 2 anos depois, e nada disso foi feito, porque para o gestor, isso aqui é uma coisa que, na minha cabeça, deve ser feita a participação com a comunidade. Mas eu vou lhe dizer a desculpa que vão dar. Vão dizer que foi por causa da Covid. Aí eu vou lembrar que o ano passado a gente de fato ainda teve um momento de Covid, mas o pessoal de lá, um dos mandões do lado de lá, ele sabe que não precisa, não tem, e a Covid nos ensinou isso, não só tinha o modelo presencial para fazer, poderia ter feito isso inclusive de forma virtual, criado uma plataforma para as pessoas votarem na internet. Está ouvindo, não dá desculpa do Covid não, viu? Se vier com a desculpa da Covid, eu já estou dizendo que não vai colar. Porque tinha outras formas, além da presencial, de ter sido feito isso aqui e não foi feito. Nós fizemos muito isso em medicina. Quando nós não pudemos nos reunir para discutir problemas de saúde ou participações em congresso, nós fazíamos isso de maneira virtual. Então ninguém deixou nem de discutir as coisas, nem de aprender. Interessante, ainda dizendo para eles não inventarem que foi a Covid, a própria Assembleia lá do território indígena foi feita de forma virtual. Ou seja, oportunidade teve. Mas me parece que depois que ganharam a eleição, viraram as costas para o povo e estão fazendo, ou melhor, piorando as práticas que eles diziam que eram práticas abomináveis, aquelas palavras raivosas que eles usam lá. Não é? Mas, pelo que eu estou vendo, é só da boca para fora mesmo. Tem muita coisa, mas tem muita coisa. Eu até queria dizer o seguinte: o vice-candidato a prefeito, o vice-prefeito, na chapa do lado de lá, o povo fala que ele é muito sabido. Todo mundo, até amigos dele de infância que eu conheço, me diz que ele é muito inteligente, que ele é muito sabido. Eu pensei que ele, como tão sabido, tão inteligente, o pessoal fala, ele fosse, agora que ele é candidato a vice-prefeito, ele fosse se debruçar, pelo menos sobre o plano de governo, e montar uma proposta inovadora, já que é um cara que o pessoal diz que é tão inteligente, uma proposta inovadora, diferente, fazer uma autocrítica. Mas não, eu acho que ele prefere ficar na academia, postando vídeo de academia. Eu acho que ele gasta mais tempo em academia. Ele poderia ter reduzido um pouco de tempo dele de academia e ter tido cuidado de ter feito um plano de governo, pelo menos para que os colegas dele, que diz que ele é inteligente, que diz que ele é sabido, dizer, não, ele é sabido mesmo. Vê que proposta, agora que ele é candidato a vice, que ele praticamente é quem fala nas reuniões, né, e quem fala, inclusive, todo eufórico também, mas parece que ele também decepcionou. Está decepcionando até os próprios amigos dele. Bom, ele vai ter uma vantagem, né? Provavelmente ele não vai criar barriga, né? Fazendo a academia, né? Pode ser verdade, Peixoto.
Boa lembrança, boa lembrança, porque ele era até gordinho. Quando eu conheci ele era gordinho também. Aí chamaram você de gordo, mas esquece que foram gordo um dia, né? Mas muito bem, vamos em frente. Vamos falar de coisa boa, Peixoto. Coisa boa, coisa boa. E antes de falar de coisas boas e muito boas, eu queria que você falasse um pouco quem é Dr. Peixoto. Olha, Dr. Peixoto é um médico especialista que... Qual a sua especialidade? Eu sou cirurgião oncológico e hoje eu faço principalmente a área de mama, mastologia, mas minha formação foi de cirurgia oncológica. Oncológica é de câncer, né? Câncer de uma maneira geral. Certo. Então eu fiz, dentro da especialidade de cirurgia oncológica, eu fiz a parte de mastologia, que é onde eu me dedico a maior parte. Incidência muito grande de câncer de mama. Câncer de mama, uma incidência muito grande, muito alta. E para tudo isso aí eu tive, as pessoas me conhecem aqui de Pesqueira, eu nasci pobre, não sou rico, não ostento riqueza, até porque não é do meu feitio. Sempre estudei em escola pública, não faço parte da elite, você pode ter certeza disso. Nunca estudei em colégio privado. Deixa eu fazer um adendo, Peixoto. Quando eu escuto o lado de lá falar sobre isso, eu fico até muito impressionado. Num dos vídeos, acho que de ontem ou de antes de ontem, não sei se foi em Caixa d'Água ou foi em outro local, eu vi um deles, um dos mandões do lado de lá. Todo mundo vai saber quem é que eu vou, não vou dizer o nome, mas todo mundo vai saber a quem eu estou me referindo. Ele só anda na grife. Só o sapato dele, com certeza, custou mais de R$1.000, porque eu gosto de grife também. Essa camisa é da Calvin Klein. E ele estava, Peixoto, numa beca incrível. Ele diz assim, eu não sei como ele tem coragem, a gente aqui é matuto, é da roça. Eu não sei a quem ele diz aquilo, a quem ele quer convencer aquilo ali, porque ele só gosta de roupa de marca, só vive na grife, né? Mas ele insiste em querer colocar em você um título que não é seu. Eu acho que quem ostenta é ele. Ele é quem ostenta, mas não é de agora não, é de muito tempo. É de muito tempo. Não, esse não é meu perfil. As pessoas que me conhecem sabem que eu sempre tive uma vida simples, mesmo com todo o sacrifício que eu me formei médico. E o que eu tenho é com muito esforço, com muito trabalho. Não ostento, todo mundo conhece meu carro, qual é. Eu tenho um carro já com 2 anos de uso. Me sinto muito bem assim, eu não consigo pensar em fazer medicina para ganhar dinheiro. Eu trabalho e trabalho. Aí eu tenho as coisas por ser médico. Esse título ele nunca vai pegar em mim, não tem como, porque não vai ser agora que eu vou mudar minha maneira de ser. Eu permaneço com meus mesmos amigos de infância, que alguns não conseguiram a sorte que eu tive de me formar, mas permaneço com a mesma simplicidade. Você nasceu no bairro do Prado aqui? Eu nasci na Baixa, São Sebastião, e cresci no bairro do Prado. No bairro do Prado. E estudei sempre em escolas públicas. Muito bem. Você me conta um pouco, eles falaram aí, já deram uma deixa, que você trabalha em vários hospitais, trabalha também na UPA, é diretor da UPA, mas além disso você já exerceu e é gestor público, né? Eu tenho uma experiência boa de gestão. Eu fui secretário de saúde aqui em Pesqueira por 2 vezes, e quando eu entrei na secretaria, a primeira coisa que eu fiz, por não ter aquela especialização na área, que hoje eu não admito que um gestor público não tem uma formação naquele setor. O resultado a gente está vendo aí, nós já estamos indo para o 3º secretário de saúde dessa gestão que está aí. Desastroso, né? Desastroso. Desastroso. Porque eu fiquei durante o mandato, esse último mandato que eu fiquei como secretário, mas para isso eu tive que me especializar, tive que estudar a saúde pública e muito. Então é assim que eu vejo. Então eu consegui fazer na minha gestão como secretário e pelo menos eu fui bem avaliado pelo povo. Consegui fazer um trabalho que melhorou muito a saúde de Pesqueira. Eu fui bem julgado pelo povo. E não tenho só a experiência administrativa. Eu já participei de gestão do Hospital da Restauração, que é um hospital enorme. Já fui um dos diretores, com quase 4.000 pessoas ali dentro. Hoje eu sou diretor clínico, como eu falei no começo, de uma UPA que é referência
aqui no Agreste, todo mundo sabe, quem é atendido daquele pesqueira que vai para a UPA de Belo Jardim, sabe como ela funciona em todas as especialidades, não é só de mastologia, nós somos 2 mastologistas, e nós temos cardiologistas, nós temos oftalmo, nós temos otorrino, e fazemos exames de endoscopia dentro da UPA, que eu sou um dos gerentes da UPA. Então eu tenho uma experiência nesse tipo de administração, não sou uma pessoa leiga no assunto. Eu ouvi falar que essa UPA é uma das UPAs mais referenciadas no estado de Pernambuco. Uma delas. Todo esse modelo de UPAs, ele é um modelo muito bom. Nós avaliamos o julgamento das pessoas em relação ao atendimento que é feito nas UPAs, e realmente é uma coisa que deve servir de padrão. Eu não tenho dúvida disso daí. Pois não. Quantos anos já de militância médica, Peixoto? 44 anos, eu acho, é por aí. 44 anos como médico. Como médico. A gente pode dizer à população de Pesqueira que fique tranquila, que vai ter à frente da prefeitura um médico com mais de 40 anos de militância, de sacerdócio médico, que inclusive vai cuidar, inclusive com carinho da população. Como sempre fiz. Né? Aqui em Pesqueira, os que me conhecem sabem a maneira como eles são recebidos por mim, onde eu trabalho, onde quer que seja, principalmente no Hospital do Câncer, e aqueles que precisam de mim, que vão até minha casa. Eu acho que eu sou um dos poucos médicos da região que ainda atendo as pessoas em casa. Já faço isso de muito tempo, eu não consigo mudar a minha maneira de ser, entendeu? Porque eu acho que tem muita gente que não pode, às vezes não pode pagar uma consulta, eu faço uma clínica, eu tenho uma clínica privada, e às vezes vão na minha casa e eu atendo da mesma maneira. O pessoal sabe disso, é minha maneira de ser, e eu não vou mudar. O Peixoto, a gente está no Outubro Rosa, né? O pessoal chama a área de saúde, SUS chama muito de saúde, ele criou aí cada mês, e o Outubro Rosa é para chamar a atenção sobre a incidência do câncer de mama, né? É assim, a gente sempre participa de campanhas, a maior parte dessas campanhas elas são orientadas pelo Hospital do Câncer e pelo Hospital do Câncer do Rio de Janeiro, do qual eu fiz minha formação. Minha formação de cirurgia oncológica foi no Hospital do Câncer do Rio de Janeiro. E é um mês que a gente alerta as mulheres. Né? Eu tenho bastante paciente daquele pesqueiro, às vezes as pessoas não sabem e nem precisam saber, mas eu tenho um grande número de mulheres que eu operei, que eu cuidei dentro do Hospital do Câncer, além com meus amigos que eu trabalho no departamento de mama muito bom do Hospital do Câncer, e a gente alerta as pessoas. E já fizemos vários movimentos aqui dentro de Pesqueira com pessoas que foram tratadas por mim. Me convidam, eu vou, faço palestra, elas dão depoimentos de como elas foram abordadas, como elas foram tratadas, e que quantas pessoas que a gente já ajudou nesse sentido. Isso aí é minha obrigação, mas que eu faço minha obrigação com muito amor e com muita dedicação. As pessoas sabem disso. Então posso dizer que você sempre manteve, mesmo quando não estava secretário, você sempre manteve uma relação com a saúde pública de Pesqueira? Sempre. Sempre? Sempre. Atendendo, seja no hospital, atendendo, dando palestra. Qual é a sua relação com os profissionais da saúde aqui de Pesqueira? Olha, a relação sempre foi uma relação boa. Eu nunca tive diferenças aqui com os colegas médicos, por exemplo. Nós sempre tivemos uma relação boa de amizade, de troca de conhecimentos. Enquanto eu estava operando dentro do hospital há 2 anos atrás, a gente formou uma equipe muito boa de cirurgiões, em que a gente operava 20, 15 pacientes por semana, que infelizmente esse programa de cirurgias eletivas não foi em frente, né? Agora, faltando 2 meses para a eleição ou 3, estão tentando fazer algumas cirurgias de última hora. Vocês chegavam a fazer quantas cirurgias aqui por semana? Uma média de 15, 20 cirurgias por que a gente semana fazia aqui. Nós tínhamos profissionais da qualidade de Dr. Roberto, da qualidade de Fred, que são pessoas muito boas, o Nelson, que trabalhou sempre com a gente, e a gente fazia um trabalho bom ali dentro. Esses profissionais estão hoje atuando aqui em Pesqueira? Olha, o Dr. Roberto, infelizmente, ele faleceu com o Covid, né? Se não me engano, o Fred, nosso colega, acho que ele foi contratado agora há 1 mês ou 2, né? Ele ficou afastado durante esse tempo todo. Nelson continua dentro.
e o outro que operava junto com a gente, que era o colega André, que afastou-se e agora parece que voltou também para operar. O Peixoto, eu, nesses dias que estou aqui em Pesqueira, ouvi uma história que me falaram, né, que um dos mandões, um dos brigões, um dos raivosos do lado de lá, disse o seguinte, abre aspas, os profissionais de saúde, efetivos da área de saúde, são um câncer. Ele atribuiu aos profissionais da área de saúde um câncer, como se fosse ruim. Você soube disso? Muita falta de respeito, muito feio isso. Eu soube disso e no princípio eu não acreditei, porque no período que eu passei como secretário, como diretor, como membro do hospital, daqui do Hospital Olímpico Paraíba, eu trabalhei com muitos efetivos, pessoal, que eu não considero isso. Só uma pessoa que não sabe o que é um câncer fazer uma comparação desse tipo. Acho que foi uma coisa muito injusta com os funcionários. Estão esquecendo a dedicação que eles tiveram durante a pandemia do Covid, que teve gente que ficou, desses que são considerados câncer, ficaram na linha de frente no combate a uma doença tão séria. E isso é um desrespeito que não tem limite para funcionários que estão ali dentro, alguns inclusive concursados ali, que talvez o que faltasse não era esse tipo de crítica, e sim um tipo de apoio, para que se acha que não funcionava de maneira direita, que fizesse com que ele melhorasse. Mas isso é um desrespeito com o funcionário, você não tinha dúvida nenhuma disso. Eu conheço uma boa parte deles, viu? Acho que eles não merecem esse tipo de categoria, não. A partir do próximo mandato, esses profissionais vão ser respeitados. Com certeza, né? Como merecem. Vão ser respeitados e tratados como merece. Você aí, profissional de saúde, que está nos vendo, que está nos ouvindo, tenha certeza, você vai ser bem tratado no governo Peixoto. É isso, Peixoto? É isso que eu vou fazer, até porque eu conheço a maior parte deles. E isso não só para o profissional de saúde, para todos os profissionais. De uma maneira geral, de todos os funcionários da prefeitura, que na hora que você diz um negócio desse em relação ao profissional de saúde, na minha cabeça você está estendendo isso para as outras áreas. E eu não posso considerar dessa maneira. Eu vou considerá-los com respeito e com dignidade, que é o que eles merecem. Isso aí, Peixoto. Romário, eu queria que a gente voltasse para cá, porque eu queria que a gente falasse de coisa boa, Peixoto. A gente não ficar muito nessa vibe da coisa, porque vai ter tanta coisa boa aqui, nos assistindo, vão ter revelações hoje aqui bombásticas. Vai ter bomba hoje aqui, mas vamos falar por enquanto, antes da bomba, vamos falar de coisa boa. Peixoto, a gente, como você próprio disse, e eu espero que eles façam uma autocrítica lá do lado de lá, a gente também foi ver o nosso plano de governo, as diretrizes que a gente tinha colocado lá. Também a gente fez uma autocrítica, já começou inclusive nessas andanças suas, ouvir a população, ouvir as pessoas que estão sofrendo muito com a qualidade irregular dos serviços públicos aqui de Pesqueira, para não dizer com a péssima qualidade de alguns serviços. A gente já começou aí a rabiscar o que vai ser, inclusive, a revisão do próprio instrumento de planejamento que eles fizeram, mas que a gente vai rever já a partir do primeiro dia do seu governo. E a gente viu aqui, né, o pessoal que está aí, a gente dividiu em 5 grandes eixos. Então, o primeiro eixo que a gente chamou e que a gente vai tratar hoje aqui, políticas sociais e desenvolvimento humano. Um outro eixo, eu fiquei muito, quando a gente estava discutindo já por duas vezes, o quanto você está preocupado com essa questão do emprego, da oportunidade, do desenvolvimento econômico de Pesqueira. Não dá para admitir que as pessoas fiquem apenas sujeitas a essas ajudas, a esses auxílios, que isso não seja virado a página. Então, eu vi a sua preocupação em infraestrutura e organização do espaço urbano e também do espaço rural, a questão da gestão pública e da participação popular. Eles não fizeram, mas nós vamos fazer. Eles não ouviram a população, mas nós vamos ouvir. E ações afirmativas e de solidariedade social que a gente está precisando tanto hoje em dia. Mas para eu falar isso, eu preciso fazer um registro. Queria que você, antes mesmo de entrar aqui
nessas notícias boas, já em primeira mão, nós vamos apresentar aqui um projeto conceitual, a nível conceitual, de uma das ações na área de saúde que vão ser carro-chefe. Mas, Peixoto, eu esqueci de perguntar, você é uma pessoa que sempre militou no mesmo partido? Não, eu iniciei no PSL e depois me filiei no MDB, que eu já devo ter a maior parte do tempo dentro desse partido do MDB. Você é um democrata convicto? Com certeza. Convicto. Para mim é democracia, a gente tem que ouvir o povo. A democracia é o principal instrumento de mudança social. Então, qualquer tipo de fofoca sua a esse respeito é mera fofoca. Com certeza. É mera fofoca. Não tenho dúvida. Você sempre teve lá. Sempre tive lá. Sempre teve lá. Muito bem. Por que eu estou dizendo isso, Peixoto? Porque essa semana o lado de lá também fez uma travessia aí para o apoio à candidata a governo Marília Reis. A mesma candidata que um brabão do lado de lá, num vídeo que é bom que se diga, que algum deles gravaram e depois vazou, ele gritava, esbravejava, dizia, eles são nossos inimigos, inclusive falou de forma muito agressiva, inimigo na política não cabe mais, né, Peixoto? Cabe não. Não cabe mais. Nós temos adversários, nós não temos inimigos. Não é? Nenhum deles são meus inimigos. Pois é, mas para eles são inimigos. Eles inclusive disseram que Marília tinha o lado dela, mas aí parece, eu não sei se foi Marília que mudou de lado, não foi. Eu acho que foi ele mesmo, que o grupo dele e o grupo do candidato a prefeito que mudou de lado, né? Mudou, mas Marília, ainda no primeiro turno, teve em Pesqueira, conversou com você e reafirmou que você é o candidato dela a prefeito. Não foi assim, Peixoto? Foi, porque inclusive isso aí tem um vídeo em que ela declara o apoio à minha candidatura aqui em Pesqueira, né? O vídeo está lá, todo mundo tem a cópia dele se quiser, e para mim é uma honra. Eu sempre caminhei junto com o PSB na campanha. Você sabe muito bem que nós apoiamos o Rossini, que foi o deputado estadual mais votado aqui da região, com mais de 6 mil votos, nós apoiamos ele, que pertence ao partido de Marília, de Solidariedade. E na hora que houve um apoio de Danilo, que era a pessoa que a gente sempre trabalhou junto com o grupo, em que ele foi para o lado de lá, então o Danilo era o candidato do nosso adversário, nós não tínhamos outra opção que não fosse apoiar a Marília, que era a pessoa que a gente estava caminhando junto com o Rossini. Então foi uma coisa lógica. Ela declarou o apoio para nós aqui como candidato em Pesqueira, e para mim foi até uma surpresa, depois dessa segunda rodada de política, em que as pessoas foram até lá para dizer que não, a gente vai apoiar a senhora. Eu não me preocupo com isso. Eu não vou ficar para lá e para cá. Não vou. Eu vou continuar no meu apoio. Tem que explicar, são eles. São eles. Marília, eu vou continuar apoiando. Conversei com ela essa semana, de uma maneira bem tranquila. E vou continuar apoiando ela, as pessoas sabem disso. Eu não vou, a gente vai passar para cá, que eu dou tudo. Não sou assim. Isso não é minha maneira de fazer política, não é minha maneira de ser. Eu acho isso uma fraqueza muito grande, dessas decisões que são tomadas. A gente tem que ter um mínimo de bom senso na política. Não, doutor, mas o senhor agora pode passar para o outro lado que está na frente. Não me interessa isso daí. Eu interessa que eu tenha uma integridade política e que as pessoas possam me respeitar no ambiente político. Então, não tenham dúvida que eu vou apoiar a Marília aqui em Pesqueira, independente do apoio deles, independente, eu vou continuar com o mesmo apoio. O meu grupo está bem tranquilo em relação a isso. Não estou forçando a ninguém, não forço. A minha coisa é democrática. A minha preocupação maior é Pesqueira. Eu sei que tem pessoas que estão nos ajudando, que têm uma simpatia pela candidatura da outra candidata a governadora. Não sou eu que vou forçar, eu não caminho dessa maneira. Eu escuto e não forço ninguém a mudar. A minha opinião é que a gente vai continuar apoiando Marília de uma maneira bem tranquila. Eu
eu queria esclarecer isso antes da gente passar para falar das propostas, porque isso foi muito discutido aqui na segunda-feira, eu estava aqui, e acho que agora a bola está com eles explicarem como é que 15 dias atrás era inimiga, tinha tomado um lado, e depois de 15 dias ela virou amiga de infância e agora eles estão apoiando. Bem, isso é problema deles. Mas vamos falar de coisa boa. Entre as propostas da área de saúde, entre esse grande eixo de desenvolvimento, de política social e desenvolvimento humano, tem uma proposta que é muito bacana, que é a proposta do Centro de Especialidade Médica. Nós vamos mostrar um vídeo aqui e aí, né, Romário? O Mário vai botar aí agora para a gente ver esse vídeo. Eu vou botar aqui, Peixoto, para a gente dar uma olhadinha também, enquanto o pessoal vai ver em casa. Já começou a ver aí, Romário? Já. Vou botar aqui também. O microfone nosso está aberto, Romário? Tá. Então parece que tem uma musiquinha. Olha, calma. Uma musiquinha em cima. Vai comentando? Pois é, então estamos vendo aí, Peixoto, o Centro de Especialidade Médica, o projeto conceitual, o pré-projeto, eles inclusive, Peixoto, eu vi aí alguns vídeos, olhando aí em redes sociais do pessoal do lado de lá, onde eles disseram que uma das grandes dificuldades que eles tiveram nesse um ano, quase 2 anos, foi falta de projeto e que a prefeitura estava no caos. Aí eu pergunto a você, Peixoto, essa dificuldade de falta de projeto não vai ter não, né? Não. Porque, veja, eu entendo que quando você está candidato a prefeito, você já começa a discutir também os projetos, não é assim, Peixoto? É assim que deve ser. Não é assim que deve ser, né? A gente viu o projeto, é um projeto interessante, factível, ele é possível de ser feito. O que vai ter aí no Centro de Especialidade Médica? A nossa ideia é que ele teria um funcionamento em que você pudesse colocar não só o atendimento médico em si, do especialista, que é o neurologista, o cardiologista, o endócrino, a ortopedia, mas que junto com isso ele viesse também como um centro de diagnóstico especializado, em que, por exemplo, o cardiologista tivesse acesso a exames tipo Holter, tipo os elétricos para serem feitos ali no momento, e que as outras especialidades tivessem um acesso rápido às dosagens de um laboratório que fizesse uma glicemia, uma hemoglobina glicada, que são exames que a gente faz para pessoas com diabetes. O pessoal de oftalmo tem as condições de ele dar esses diagnósticos e que a gente não precisasse estar transferindo esses pacientes para fazer a avaliação com uma dificuldade enorme de marcação em qualquer lugar que seja, no Recife, até em Belo Jardim, Arco Verde, que é dificuldade. E a nossa proposta, o nosso projeto é que isso seja implantado aqui em Pesqueira, para que a gente diminua o deslocamento dessas pessoas. E eu acho que vai dar certo isso daí. Nós vamos fazer isso daí, vocês podem ter certeza. Isso é uma necessidade para a nossa cidade. E talvez até abrangendo, que Pesqueira é uma área de saúde regional, e talvez abrangendo um pouco mais do que a gente pensa. Mas esse projeto piloto, para mim, se a gente quando colocá-lo, nós vamos ter um benefício para a população muito grande. Muito bem. E, Peixoto, esses recursos que vão ser utilizados, tanto para manutenção do centro de especialidade, como para construção e implantação, serão recursos próprios, mais recursos do SUS? Então, o projeto tem que ser feito, e existe o caminho do projeto. Quando nós fomos secretários de saúde aqui, nós fizemos muitos projetos e fomos até Brasília e conseguimos várias e várias coisas estruturais aqui dentro da cidade.
E pela quantidade de dinheiro que a gente vê que o município recebe, Sim. eu Cadê a não prata? posso- Olha, a prata. eu não posso te dizer, mas me parece que vai em torno de 160 milhões que foram pagos nesse período. 263. 263 milhões. milhões em 20 Eu meses. quero ter certeza que nós vamos conseguir, com a parceria, manter isso aí funcionando. Não tenho dúvida disso, não. Eu vou lhe dar em números concretos. No ano de 2021, a Prefeitura empenhou, pagou e liquidou 142 milhões pratinha, 672.131 reais e 60 centavos. No ano de 2021. Sim, muita prata, mais prata mais, muita prata. Muita prata. Foi uma média, Peixoto, de 12 milhões por mês. 12 milhões por mês. Despesas na ordem de 12 milhões por mês, empenhadas, liquidadas e pagas. Bem, só a construtora Cavalcante, que é inclusive daqui, de Pesqueira, eu fui nela, é num bequinho aqui, depois que vai aqui, passou aqui o escritório, tem um bequinho, aqui como fosse para o Chucuruz, eu vi dizer até que é a casa da própria pessoa lá. E aí só a Cavalcante lá, de locação de veículos, no ano passado, foram 1.950.000, escreve na tela, 1.950.718 reais e 76 centavos. Só de locação de veículos. Há uma empresa chamada Serve Mais, Serviços de Limpeza, eles pagaram 2.860.000. Estou falando de 2021. 860.040 reais e 28 centavos para pagar porteiros. Sim, foram para porteiros. Os porteiros daqui ganham bem, né, Peixoto? Eu não sei, eu não tinha noção desses números. 2.860.000 para pagar porteiro e zeladores. Mas de onde é que você tirou isso? Eu tirei do portal do Tome Contas, do TCE, Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Tudo lá. Depois nós vamos, inclusive, disponibilizar essa lista que tem todas as empresas. Foram 142 milhões, aproximadamente 12 milhões por mês. A essa Serve Mais, serviços de limpeza, foram 2 milhões, foi a campeã. 2.860.000. Aí por aí vai, aí teve muita coisa. Por exemplo, a Ultra Mega, distribuidora hospitalar, eles contrataram de forma emergencial a Ultra Mega para fazer. Eu conheço bem essa empresa, mas muito bem. Os donos dela são lá de Custódia, Ari Osvaldo e Josvaldo, lá de Custódia. Sim, tem os dois irmãos, são bons demais, com petralha. Aí eles foram e pagaram a Ultra Mega 1.660.852 reais e 32 centavos, de forma emergencial, sem licitação. A Ultra Mega. Qual a razão da escolha da Ultra Mega? Vai saber, né? Vai saber. Mas muito bem, em 2022, até agosto, ou seja, 8 meses, aqueles 142 milhões foram em 12 meses, 2021. Em 2022, até agosto, 8 meses, já ia em 120.905.025 reais e 11 centavos. Aí a coisa mudou agora em 2022. O que era 12 milhões por mês, a média está agora de 15 milhões. Teve meses deles pagarem, empenharem, liquidarem, pagarem 19 milhões de reais. Bom, eu e o povo de Pesqueira, para eu estar estarecido com isso aí, você sabe muito bem que eu não tinha conhecimento desses números. O que eu posso dizer ao povo de Pesqueira é que eu pretendo fazer uma gestão com uma transparência, que as pessoas entendam para onde está vindo o recurso público.
eu não tive esse cuidado de ir atrás desses números e de coisas. Eu sei que o pessoal, a equipe está indo atrás disso daí. Eu não sabia, eu acho que muita gente de Pesqueira não sabia desses números aí. E a única coisa que eu posso dizer, ele está surpreso com tudo isso, né? Que eu espero que tenham explicações convincentes a esse respeito. Eu quero dizer que no meu governo vai haver uma transparência em relação ao gasto público, isso aí você pode ter certeza. Muito bem, mas ainda complementando, Peixoto, veja bem, eu falei da construtora Cavalcante, que o ano passado recebeu 1.950.718,76, a mesma construtora Cavalcante, esse ano, já recebeu 2.805.877,24 até agosto. O ano passado ela recebeu 1.950.000. Esse ano, só até agosto, ela já recebeu 2.805.000. Mas está empenhado para ela receber até o final do ano 6.797.000. Dá para fazer uns 3 centros de especialidade médica. Olha aí o dinheiro. 3 centros de especialidade médica aqui, ó. 6.797.000. Muita coisa, né? Muita coisa. Muita coisa. E aí eu vou já falar de uma de Paudalho, uma empresa de Paudalho que eu fui essa semana. Terça-feira, eu fui a uma empresa lá em Paudalho, ali pertinho de Carpina, em Recife. Vou já falar dessa empresa. O nome dessa empresa é Trevo. Mas vamos voltar aqui para as nossas coisas boas. Já. Não perde, viu? Não perde, que eu vou falar de Paudalho, da empresa de Paudalho. Além do centro de especialidade médica, Peixoto, que a gente já entendeu, você também colocou aí a implantação do Centro de Atenção à Saúde das Mulheres. A nossa ideia, porque a saúde da mulher, nós temos hoje a população aqui de Pesqueira, ela tem mais mulheres do que homens. Isso. Né? Se eu não me engano, esse dado Elas são a maioria. E elas precisam de uma atenção especial. A gente sabe disso, tanto a mulher quanto o idoso. Por quê? Nesse centro a gente colocaria, além dos serviços de diagnóstico, de ultrassom, de exames laboratoriais, uma coisa que seria fundamental nela, que seria a atenção principalmente ao controle de câncer de colo uterino e o controle do câncer de mama, que é a maior incidência na nossa região e no estado de Pernambuco. Então, essa atenção ela seria mais ou menos dirigida para isso daí, para que a mulher não ficasse fazendo uma biópsia em um canto, um ultrassom em outro, um exame de laboratório em outro. Então, esse centro, com a colocação de um mamógrafo, com um aparelho de ultrassom, os dois seriam uma prioridade para a gente, principalmente que nós estamos nos tornando uma população de idosos. Isso. Nós temos mais mulheres e temos mais idosos, em que o geriatra teria uma atenção fundamental ali dentro, um atendimento humanizado. O idoso ele precisa de um atendimento humanizado. As pessoas às vezes esquecem, porque são jovens, que não vão chegar lá, e a população do Brasil e do mundo de uma maneira geral, ela está aumentando a idade, a vida, ela está aumentando cada vez mais, justamente por causa desse tipo de atenção que a gente deve dar. Então essas duas coisas para mim vai ser prioridade. Peixoto, como você conhece bem como funciona o Sistema Único de Saúde, eu queria que aí você até me corrigisse. Você está falando, a atenção básica ela vai ter papel fundamental, queria que você falasse um pouquinho da atenção básica, mas você está dizendo, está aqui se comprometendo com a população de Pesqueira hoje. Você, prefeito, você vai criar o Centro de Especialidade Médicas, o Centro de Atenção à Saúde da Mulher e o Centro de Atenção à Saúde do Idoso. Isto. Tudo isso, ele é interligado. O sistema SUS ele é interligado. Se nós não tivermos uma boa base, que são os PSF... Eu queria PSFs... fazer uma palestra para o pessoal da Prefeitura, para o pessoal da Secretaria de Saúde. Eles não estão sabendo nada disso. Eu sei. Mas não pode ser, porque se não existe um planejamento, você não tem como saúde fazer a coisa andar. planejamento. É um planejamento e pessoas que têm uma formação naquilo ali, ou que pelo menos você se assessore de pessoas que possam lhe orientar. É fundamental isso daí.
Então, se nós não tivermos um atendimento básico nos PSF, nas UBS, fica difícil você fazer tudo isso aí. Porque esses centros de referência, o paciente teria que chegar lá já tendo passado pela atenção básica e ido para lá, pelo primeiro atendimento, né? para serem referenciados para cá. E que hoje nós referenciamos, quando referenciam, para os outros centros maiores fora da cidade. A pessoa tem que se deslocar com o incômodo de você, às vezes, ter que ir acompanhado, normalmente vão acompanhados, com deslocamento de carro ou de ambulância, do que quer que seja. Então, se esse sistema não estiver integrado, ele não funciona. Ele tem que estar dentro de um planejamento. Falar em integração do sistema, tudo isso vai ser o prontuário eletrônico do paciente. Ele chega lá na unidade básica de saúde, ele já recebe um código de verificação que vai acompanhar a vida desse paciente todo. A gente teve uma dificuldade na nossa gestão lá na UPA, porque para interligar isso daí, porque muitas vezes a própria estrutura da prefeitura não conseguia implantar esse tipo de atendimento. Mas aqui numa coisa regional, aqui dentro de Pesqueira, ele é simples de você colocar, em que haja uma interligação do prontuário eletrônico. Hoje no Recife a gente não trabalha mais, e olha que eu tenho dificuldade do uso do computador nisso daí, mas os problemas são tão simples que hoje você interliga. Então, quando o paciente sair do seu atendimento básico, que chegar aqui no atendimento especializado, o colega vai só clicar no computador e já vai saber por que está vindo de lá para cá para ser atendido aqui. Na nossa ideia, no nosso governo, vai ser desse jeito. Nós estamos pensando dessa maneira. Muito bem. As equipes torna-se muito mais simples. As equipes estão levantando o custo, estão levantando a manutenção disso durante o longo do ano. O pessoal também está vendo os orçamentos existentes. A gente, quando fala aqui em valores que foram pagos nesses últimos 20 meses, a gente vê que você colocou aí um ponto que eu queria que você explorasse: Casa de Apoio do Recife. Por 2 anos consecutivos, a atual gestão, o atual prefeito interino, agora candidato a prefeito, colocou no orçamento que ia implantar a Casa de Apoio do Recife e não implantou. E está prometendo que vai implantar. Eu não sei, eu acho que ele pensa que está em outro planeta. Porque eu vou fazer até um desafio aí, Peixoto. Implante ainda essa semana, antes da eleição. Isso é tão simples, Peixoto. E eu não sei qual foi a dificuldade, porque você não vai construir, você vai alugar uma casa. O aluguel você pode fazer, inclusive, por dispensa de licitação. Inclusive, porque aí tem um motivo forte, não de você pegar 1.600.000 reais e entregar uma empresa de medicamento e de material médico hospitalar sem licitação, como eles fizeram o ano passado, 1 milhão, quase 1.700.000. Nós estamos falando de um aluguel na cidade do Recife que tranquilamente por 3, 4, 5 mil reais você consegue uma casa grande, boa, você consegue fazer 4, 5 quartos, se quiser fazer maior, feito o prefeito do seu partido lá de Toritama, o prefeito Edilson Tavares, são quase 16 apartamentos, todos com ar-condicionados, casa grande ali no bairro dos Coelhos. Eu não consigo entender. O orçamento de Toritama é bem menor, tem gente que acha até que é maior. Toritama tem um orçamento de 95 milhões de reais por ano, Pesqueira tem um orçamento de 160 milhões. Então, eu entendo bem isso aí. Eu entendo a necessidade, inclusive, porque na época que eu era estudante, nós fizemos isso para os estudantes. Então, quem foi da minha época vai se lembrar que nós fizemos um negócio chamado Residência do Estudante de Pesqueira no Recife. E se viu muito para a gente que não tinha condições de pagar, de alugar uma casa isolado ou alugar um apartamento. Os mais antigos vão se lembrar disso, que nós fizemos isso. E moramos dentro dessa residência do Estudante de Pesqueira durante muito tempo. E eu acompanho isso de perto, porque esse projeto, ele é um projeto que ele funciona lá no Hospital do Câncer. Porque como é uma patologia, uma doença que as pessoas vão muito, as outras cidades, inclusive o próprio Hospital do Câncer, mantém um local em que essas pessoas são acomodadas no Recife. As cidades aqui ao redor, a maior parte delas tem isso. E ela é importante, doutor, demais. Porque às vezes a pessoa sai daqui para ter um atendimento
por um motivo ou outro não consegue ser atendido, fica para o outro dia, se você não tiver essa casa, ele volta. São 210 quilômetros. Eu estou acostumado com isso aqui, de andar esses 210 O quilômetros. Peixoto, dá para prometer que logo na primeira semana do seu governo será instalada a Casa de Apoio de Recife? Se não for na primeira semana, com 15 dias. Com 15 dias. Peixoto está prometendo aqui que com 15 dias do seu governo vai ter instalada a Casa de Apoio. Muito bem, Peixoto. Então eles não fizeram, deixa que a gente faz aí. Quando você for prefeito, você está dizendo que nos primeiros 15 dias é prioridade. Você sabe, você como médico sabe, você que acompanha vários pacientes, o próprio Hospital do Câncer tem esse apoio, né? Então você sabe bem. Agora, Peixoto, um outro projeto aqui que você disse que vai criar é o projeto Medicamento em Casa, que várias prefeituras hoje já têm esse projeto, que é a entrega de medicamentos, principalmente para doentes crônicos, ampliar a lista de medicamentos hoje, que está lá na lista de medicamentos. Como é que vai ser feito isso? Então, isso é uma ideia que a gente tem já de muito tempo, e se eu não me engano, ela já passou até para funcionar durante um período aqui, eu não me atualizei nisso, mas que ele é um projeto necessário, porque aquele paciente que é crônico, por exemplo, diabético e hipertenso principalmente, eles precisam de um uso contínuo desses remédios, e que ele não é diferente. Primeiro tem que ter o remédio na farmácia, tem que ter o remédio. E me parece que sempre tem alguma falha na distribuição desses medicamentos, mesmo dentro da farmácia. Então é preciso que se faça. Quantos pacientes vão precisar desse medicamento para que você tenha uma noção, um planejamento, gestão. Desde que você tenha isso aqui, você já faz sua programação, por exemplo, normalmente a gente faz de 3 meses para que você vá renovando, porque às vezes são pacientes que faltam, pacientes que melhoraram não usam mais, interligado com os agentes de saúde. Ele é fundamental que o agente de saúde participe desse projeto, porque o agente de saúde, eu conheço muito bem os agentes de saúde aqui de Pesqueira, que são pessoas competentes e que se dedicam ao trabalho delas aqui, eles que vão estar lá perto do paciente, vendo da necessidade desse medicamento. E nada mais fácil do que o agente de saúde supervisionar aquela medicação dessa pessoa que precisa. Porque quem é diabético e quem é hipertenso, se você ficar 2, 3, 4 dias sem fazer uso do medicamento, você corre o risco de uma complicação, e é quando você começa a ir superlotando os hospitais de referência. Então, esse projeto ele é coligado com os agentes de saúde. Eu acho bem factível da gente fazer isso daí. Muito bem, Peixoto. Inclusive porque os agentes de saúde, eles estão em contato permanente com esses pacientes. Estão ali, conhecem, eles pesam esses pacientes, eles estão ali vendo a pressão arterial. Agora, Peixoto, tem uma proposta aqui que a gente inclusive vai apresentar aí também, que é o castramóvel. O que é o castramóvel, Peixoto? Olha, desses 15 dias de campanha, não sei se são 15, ou menos, a gente conversou com muita gente. E nós conversamos com os cuidadores de animais aqui, e para mim foi uma surpresa ver que houve uma queda na castração desses animais, uma queda bem acentuada do que é feito hoje. E uma das sugestões que eu gosto muito de discutir, eu estou discutindo um planejamento de governo com as pessoas que entendem daquilo ali. E nós sabemos que um dos motivos para você melhorar, talvez você não acabe, esses cães que ficam aí na rua, é a castração. Tem que ser feito dessa maneira. E a gente, nossa ideia, junto com as pessoas que nos orientaram, que conversaram conosco a esse respeito, que seria que você tivesse um veículo móvel em que você pudesse fazer essa castração desses animais, inclusive nos distritos. E esse projeto ele caminharia junto com as escolas que cuidam desse setor, que seria uma cooperação entre os dois setores, entre a prefeitura e as universidades. E eu acho que isso aí funciona. Não é uma coisa cara, não é um custo. E para a saúde do cidadão de Pesqueira, ele é muito importante. Se você vê a quantidade de cachorro que tem na rua, aqui, de cães que ficam na rua, é muito grande.
e houve uma queda acentuada nos cães que são castrados na nossa cidade. A gente sabe disso, viu? A gente tem os números disso. Isso tem um impacto, inclusive, na vigilância em saúde. Na vigilância em saúde. A gente está vendo aí, o pessoal também está vendo, está assistindo, Peixoto, um espaço bacana, montado, até um local para descanso dos animais enquanto eles esperam para ser atendido. Aí a gente vê, inclusive dentro, todo equipado para não só fazer a castração, mas também para cuidar do animal. A pessoa leva lá, a gente sabe, é um veterinário. Isso em parceria com as universidades que têm cursos de medicina veterinária, que vão poder colocar os alunos, inclusive alunos que hoje são filhos de pesqueira, que estão fazendo, que vão estar ali. Então, é um projeto muito bacana. Eu vendo aqui, Peixoto, a gente falou tanto em número aqui, só com um desses pagamentos aí, melhor geridos, porque quando a gente conversa aqui, eu não sei se você tem essa mesma impressão que eu, falta, além do cuidado hoje na gestão atual de Pesqueira, da Prefeitura de Pesqueira, parece-me que, além do cuidado, falta gerenciamento. Eu fico até pensando, Peixoto, eu acompanho alguns deles lá nas redes sociais, e eles postam muito vídeo assim, tarde da noite, dizendo, estamos aqui moendo. Eu não sei o que eles tanto moem lá. Deva ser um moe de dinheiro, que entra lá e eles estão moendo, porque, veja, coisas básicas, uma questão que a gente vê, que todo mundo, quem não tem ou quem tem seu animalzinho, se apieda ver ali uma cadela passar ano e ano ela ali procriando, botando aqueles animaizinhos que vem malvada com o animalzinho. Isso é uma questão até de sentimento, né, Peixoto? Não só de sentimento, o problema ele é complexo, mas assim, ele tem solução. Essa é uma parte do nosso projeto em relação a isso daí. Nós acompanhamos de perto isso, isso já foi criado um centro que a comunidade reclamou com toda razão, porque não tinha castrado, o animal não tinha para onde ir e terminou incomodando muito a vizinhança. Então, dentro do nosso projeto, que não passa só pelo Castro Móvel, ele tem que ter um local que seja um pouco afastado da comunidade, em que a prefeitura consiga manter o cão. Às vezes tem cão que você não pode soltar ele de imediato na rua. Ele precisa ficar em algum local, mas que ele não interfira na comunidade. Às vezes eles ficam latindo muito, fazendo barulho, incomoda a comunidade. Até muitas vezes gerando um risco para alguém ser corrido, esse animal não está vacinado. Mas a nossa ideia é que seja separado, um pouco afastado. A gente já pensou de onde colocar. Um projeto mais amplo. Mais amplo. O Castro Móvel faz parte de um projeto maior. Claro que eu estou falando isso aqui, não está saindo da minha cabeça como um todo. Nós discutimos com as pessoas que tratam desse assunto aqui e sempre trataram desse assunto aqui. É possível que essas pessoas também não tenham falado com gente do lado de lá, né? Com certeza falaram. Falaram, né? Mas não tem nenhuma vontade de fazer. Pois bota a imagem de volta aqui para a gente, Romário. Veja, a gente hoje está apresentando aqui algumas propostas. Claro que a gente vai ter outras lives que vai apresentar outras propostas. Mas vamos continuar. Então a gente viu aí, na área de saúde, a questão do centro de especialidade médica, centro de atenção às mulheres, atenção do idoso, a casa, a implantação da casa de apoio, o projeto Medicamento em Casa, o Castra Móvel. Agora vamos falar de educação, Peixoto. Eu posso dizer assim, Peixoto é um exemplo de como a educação ela pode transformar. Com certeza. Eu fiquei muito feliz hoje, caminhando, nós temos vários estudantes de medicina. E uma pessoa chegou para mim e disse, doutor Peixoto, eu estou formando minha filha e ela me disse que vai fazer medicina e que se inspira muito no senhor. Isso para mim foi a maior homenagem que eu poderia receber no dia de hoje, foi isso aí. Que eu serviço de inspiração para um jovem que provavelmente vai cuidar da gente daqui a 10, 20 anos, se ele chegar por lá. E para mim eu fiquei muito feliz com isso aí, de servir como inspiração. E para mim é muito bom isso para mim. Isso é bacana, né, Peixoto? A gente servir de uma boa referência. Isso.
mas vamos falar sobre escola em tempo integral. Eles prometeram isso na proposta deles, tanto na de 2020 como na de 2022. Não fizeram. Peixoto vai fazer a implantação gradual da escola em tempo integral. Pretendo. Sabe por quê? Esse projeto de escola em tempo integral, ela vem inclusive de pessoas de Raul Henrique, né, que foi uma pessoa que eu apoiei aqui e continuo apoiando. Eu acho ele um homem muito bom na parte da educação. Uma referência hoje no Brasil, Brasil, no Brasil, né? No Brasil. E nós que acompanhamos de perto, nós sabemos como é eficiente a escola em tempo integral que é feita pelo Estado. Então, se isso funciona para o Estado, tem que funcionar bem para o município, eu não tenho dúvida disso. Certo? Talvez a gente tenha dificuldade em relação não gosto muito de prometer as coisas que eu não faço, talvez eu tenha dificuldade em relação à manutenção, à parte financeira disso daí. Eu não sei quanto custo está se estudando de forma gradual. A gente tem que ter uma noção de custo para a gente não engane o povo de Pesqueira. Mas a ideia, isso passa na minha cabeça de uma maneira fantástica, porque a gente sabe os resultados. Ok. Peixoto, segunda-feira tem uma reunião com os professores. Temos. Né? Tem uma reunião com os professores. O que é que você vai prometer para os professores? O que é que a gente pode esperar nessa reunião segunda? Olha, a equipe que está nos ajudando, eles fizeram um levantamento. Nós já tivemos uma primeira reunião com um grupo de uns... Peixoto vai pagar os pisos? Com certeza. Vai, com certeza. Com certeza. Com certeza. Isso que está escrito aqui, o piso, a reposição das perdas, porque eles foram muito prejudicados nisso daí, e a nossa ideia é que, se tiver recursos para isso, gratificá-los dando um bônus do 14º salário. Inclusive, além do próprio piso, também criar uma gratificação, uma bonificação. Para, aí não vai ser só para os professores, mas para todos os profissionais que trabalham na educação naquelas escolas. Será que isso é possível? Nos parece que sim. Pelo que eu já que a gente chegou nesse ponto, eu queria falar, Peixoto, eu queria mostrar, na verdade, um caos, vamos dizer assim, um caos. Eu, essa semana, me deparei, quando a gente estava fazendo esses levantamentos, com uma situação que me chamou muita atenção. A Prefeitura de Pesqueira pagou esse ano, em 2022, a uma empresa chamada Trevo Papelaria, que fica na cidade de Paudalho, ali pertinho de Recife, de Carpina. Pagou a essa Trevo Papelaria para que ela fizesse a reprodução de materiais gráficos e cadernos de apoio, como esse que eu estou aqui na mão. Esse aqui, filma aí, esse caderno aqui, feito esses daqui. Ela pagou para a reprodução desses cadernos, que é do projeto Educar, 2.656.171,80. Ou seja, quase 2.700.000. Segundo o contrato, está aqui também, é um contrato, filma aí o contrato, vocês estão vendo aí o contrato. Segundo o contrato, Peixoto, eles contrataram essa empresa para fazer a reprodução desses cadernos de atividades, feito esse aqui. Eles pagaram, segundo o que está aqui no contrato, o contrato 040 de 2022, eles pagaram, eles que contrataram 3.755.960 unidades de cheques, de cópias, assim, de folhas. Então, o total desse contrato era, no final, né, dele, que já finalizou, inclusive, era tirar cópia, 3.800.000 cópias. Sim, 3 milhões, é muita guludice. 3.800.000 cópias a 40 centavos, fora a reprodução da capa, que era por fora, também a capa era um pouquinho mais cara, 63, e esse aspiral aqui custava R$10. 10, esse aspiral aqui, sim, 10 reais esse aspiral aqui, 10 reais. Esse aspiral, assim, que aqui está todo esculhambado, porque eles nem aquela dobrinha eles fazem.
Tá vendo? Essa espiral aqui, 10. Bem, então, tá aqui o contrato. Quem quiser, basta ir lá no site do Tome Contas, vai ter lá o contrato, que está tudo aqui provado. Aí, bem, quando eu vi esse contrato, Peixoto, eu disse, não, como é que pode um contrato desse? Na cara, aí soube, porque a gente sempre tem muita fofoca, né? E aí disse, não, essas xerox estão sendo feitas aqui mesmo. Diz que ali, na frente de Otávio, por ali, uma copiadora que tem por ali, disse que essas xerox estavam saindo de lá. Inclusive, essa copiadora, ela vivia aberta, porque ela atendia o público em geral. Depois que a gente começou a falar isso, fecharam as portas, que é para tentar dar um descarte, né? Fecharam lá as portas. Bem, mas aí eu não me conformei, Peixoto. Diante de uma coisa como essa, eu disse assim, não, eu preciso ir lá em Paudalho. Eu vou lá em Paudalho. Chegou terça-feira, eu fui em Paudalho. Aí eu fui, Peixoto, e tirei o CNPJ dessa empresa. Trevo, está aqui, ó. Segundo o portal de transparência, essa empresa que tem o CNPJ 11 514 164 1000 ao contrário 53, ela fica localizada, está aqui, filma aqui, ó. No dia 9 eu tirei esse CNPJ aqui no site da Receita Federal. No dia 9 às 10h10 da manhã. Eu fui lá no dia posterior, no dia 10, na terça. Aí eu disse assim, desculpe, na terça, dia 11. Aí eu disse assim, vamos lá atrás dessa avenida Costa e Silva, número 5, loja B. Aí a primeira coisa que me chamou a atenção é que para uma empresa estar fazendo xerox de 3 milhões e 700, quase 3 milhões e 800 mil cópias, devia ser uma empresa grande, tipo uma gráfica, alguma coisa assim. Mas isso, loja. Aí eu já fiquei, isso é uma lojinha? É? Não, deixa eu ir lá ver, vou lá, vou. Aí fui, Peixoto. Cheguei lá, já no final da tarde, assim, meados de 4h30. Aí eu disse assim, não, para não dizerem que isso é tudo conversa, eu vou numa copiadora aqui em Paudalho. Isso tudo que eu estou falando, a partir de amanhã a gente vai disponibilizar, inclusive, os vídeos, que foi tudo filmado e tudo gravado. O que eu estou dizendo aqui agora foi tudo filmado e gravado. Então, a gente chegando lá, no mercado público de Paudalho, aí disseram, ali tem uma copiadora no mercado público de Paudalho. Aí eu estava com essa daqui é original, é de um aluno daqui de Pesqueira, que a gente conseguiu. Então, aí eu estava com essa original, disse, pronto, agora eu vou tirar uma cópia aqui em Paudalho para ver como tu é, né? Aí fui e tirei uma cópia lá em Paudalho. Essa cópia aqui é uma cópia dessa. Aí fiz igual, né? Encadernei, botei a capa colorida. Por incrível que pareça, a cópia daqui ficou melhor do que a original. Essa cópia foi tirada em Paudalho, reproduzida em Paudalho. Está tudo gravado. Vocês vão ver tudo a partir de amanhã. A gente vai fazer, eu me lembro que na eleição passada, o candidato Brabão, ele fez uma série, a série do íntimo. Aí a gente vai fazer agora a série da copiadora. Aí quando a gente chegou com esse caderno, aí eu disse, fui pagar, né? Eu disse, sim, quanto é agora para pagar? Aí esse caderno aqui, encadernado, com esse aqui, numa espiral, começa a diferença, essa espiral é R$1 lá em Paudalho. A única diferença é que aqui é branco, aqui é preto. O cara até fez, ó, a dobrinha direitinho, ó, tá vendo aqui embaixo, aqui nem dobrinha tem. O espiral que está no contrato, que é 10, lá em Paudalho custou 1. Sim, fechou. R$1 essa espiral. Aí quando foi pagar, aí o rapaz disse, não, quanto é? Foram 52 cópias a 25 centavos cada cópia. Aqui no contrato está 40. Com o detalhe, 25 centavos, mas o rapaz tirou na copiadora dele, na máquina, na impressora dele. Ou seja, não era numa gráfica grande, numa copiadora grande. Segundo ele próprio, se fosse uma copiadora grande, com volume de produção, ele até usou a palavra, está gravado, tivesse
volume, escala de produção, ele disse que dava para sair por uns 5 centavos. Como ele estava tirando a cópia na impressora dele, essa cópia aqui foi tirada na impressora dele, ele cobrou mesmo assim, só era ou seja, só era 52 páginas. Outra coisa é você mandar copiar 3 milhões e 800 mil páginas. Aí o telefone, tem um telefone normal, o telefone já vai tocar, esse telefone aqui, ele toca, bicho, viu? Ele toca, ele vai já tocar. E aí ele no final das contas deu R$17. 17. Aí eu disse, tá bom, peguei, agora vamos atrás da empresa. Vamos atrás dessa empresa aqui, porque eu quero ver, porque devo ter máquinas de xerox grande, devo ter lá uma estrutura muito bacana, né? Aí fomos. Aí andamos, bateu o pau da área inteira, de cima a baixo. Não encontramos. Aí, Peixoto, tudo gravado, tudo que eu estou falando está gravado. A Secretaria de Saúde de Pau d'Arco estava fazendo uma ação naquela terça-feira lá em Pau d'Arco. E aí, quando eu vi a Secretaria de Saúde, uma tenda na frente, um monte de gente, tudo aberto, eu disse, pronto, se tem alguém que vai me dizer onde é esse endereço, é o povo da saúde. Porque o povo da saúde, eles têm todos os endereços, né, Peixoto? Aí fomos. Aí eu disse, olha, vocês, aí me apresentei, disse que era de Pesqueira, tá? Disse, olha, vocês poderiam me dizer onde fica essa rua? Aí a moça foi logo dizendo, não, essa rua? Não, fulana, não tem não, essa rua não tem não. Aí estava lá a coordenadora da atenção básica de Pau d'Arco. Ela disse, vamos tirar a prova dos 9 agora. Vamos lá dentro que eu tenho um mapa com todas as ruas de Pesqueira. Se essa rua existir, eu vou mostrar agora a vocês no mapa que ela não existe. Aí fomos. Está tudo gravado. Aí ela filmava, ela olhava o mapa de cima a baixo, de cima. Não tem não. Não existe. Ela dizia, ela foi categórica. Não existe essa rua. A Avenida Costa e Silva. Aí eu disse para mim mesmo, não, é muito risco. Como é que eles fazem um contrato de 2 milhões e quase 2 milhões e 800 mil, 2 milhões e muito, quanto foi, meu Deus? 2 milhões 656 mil reais, 2 milhões 656 mil reais, 171,80. E a empresa não existe. Eu disse, não, eles não vão fazer isso. Essa empresa deve existir. Aí eu estava, Peixoto, com o quadro de sócios dessa empresa, que também a gente retira na internet, no site da Receita Federal. Qualquer pessoa com esse CNPJ tem uma outra abinha que você vai e acessa quem é o sócio dessa empresa. Aí eu disse assim, essa menina, que eu esqueci o nome dela, o dono dessa empresa é Jaime César Guerra Barbosa. Peixoto, quando eu disse isso, ficaram tudo gelado. Ela própria disse, por que você não disse logo que era a empresa de Jaime? Aí ela disse, não, é porque pelo endereço eu achei que ia ser fácil, né? Ela disse, não, veja o seguinte, você está vendo ali aquele pessoal ali na frente? São os motoristas aqui da secretaria. Eles sabem, conhecem Jaime muito. Vá lá, pergunta ele. Ela não quis se comprometer, não quis dizer. Aí eu cheguei nos motoristas, tudo microfonado, filmando. Aí eu perguntei assim aos motoristas, pessoal, vocês sabem onde é a empresa de Jaime? Essa empresa aqui? Não, é a empresa de Jaime. Aí eles disseram bem assim, um deles disse, eu sei, eu sou amigo dele, eu vou ligar para ele. Aí ligou para ele, Peixoto. Na hora que ele ligou, ele já foi dizendo assim para o Jaime, ô Jaime, tem uma pessoa aqui querendo saber onde é a tua empresa fantasminha. Pensou, tuas empresas fantasminhas. Foi assim que ele se referiu. Onde é tuas empresas fantasminhas? Aí eu fiquei ali impactado, né? Choquei na hora, choquei, aí fiquei impactado. Aí ele, vou passar para ele me passou o telefone. Aí boa noite, seu Jaime, olha, eu quero saber onde é essa Avenida Costa e Silva, porque aqui eu não encontrei, o pessoal da Secretaria de Saúde mostrou aqui nos mapas, não, essa rua é aqui, onde era meu posto de gasolina, de frente ao
de frente a Monte Carlos, que é uma empresa que ele disse, uma empresa Monte Carlos. Aí quando ele falou Monte Carlos, eu me lembrei que é uma empresa que faz jogo de bicho. Aí eu disse para ele, eu posso ir aí? Aí ele disse, venha. Já meio em tom assim, meio, venha. Eu disse, pô, eu vou. Aí perguntei ao pessoal, né, como chegava desse posto de gasolina, desse antigo posto de gasolina dele, onde tinha essa Monte Carlo, e fui. Chegando lá, desci do carro, né, e fui ao encontro dele, que ele estava lá de frente à loja de bicho, de jogo de bicho. Aí perguntei a ele, ô amigo, onde é finalmente essa avenida Costa e Silva? Ele disse, é aqui. É porque eu derrubei meu posto de gasolina, era um posto de gasolina. Eu derrubei e fiz essa construção aí, que é onde funcionam as minhas empresas. Aí eu disse assim, tudo gravado, eu posso ir lá ver? Ele disse, pode. Aí foi comigo, andando. Aí eu até disse para ele assim, olha, mas me explique melhor, essa oficina, tem uma oficina mecânica na frente, Trevo Oficina Mecânica, também é tudo aqui, amigo. São várias empresas. Ele disse, são várias, muitas. Aí eu disse, tá bom, vamos, a gente andando, e ele dizendo, olha ali é uma tal. Aí tinha Peixoto, como assim? Agora, o número 5 não existia, não estava lá. Eu perguntei por que não estava o número. Não, porque eu nunca botei, eu esqueci. Tá? E onde funciona a Trevo? A papelaria que está fazendo, eu com esse negócio aqui na minha mão. Aonde é que funciona? Isso aqui, que fez isso aqui para a pesqueira. Ele fez assim, não, isso não é feito aqui não. Em Paudalho não. Isso é feito num galpão que eu tenho lá em Lagoa do Carro. Eu fiquei, e como é? Aqui é em Lagoa do Carro? Onde é? Aí fiquei, né? Aquela conversa, aquele moído, foi em cima, foi embaixo. Eu disse, você me autoriza a fazer uma filmagem aqui da frente? Ele disse, autoriza. Eu disse, vai buscar a câmera para filmar aqui na frente também. Aí filmando lá na frente, em resumo, empresa de fachada. Uma empresa de fachada. A Prefeitura de Pesqueira contratou uma empresa de fachada. Sequer fez o que a gente chama numa licitação de diligência. Porque isso tudo que a gente fez terça-feira, já é esquisito você contratar uma empresa para copiar em Paudalho. Por si só, isso já era muito esquisito. Mas você contratar essa empresa por 2.700.000 e ainda mais não ter tido nenhuma preocupação de ir lá verificar se a empresa tinha capacidade para produzir, logo, tudo caracterizado como empresa de fachada. Eu, inclusive, gravei quando ele disse que isso é produzido em Lagoa do Carro. Possivelmente não existe nada em Lagoa do Carro. Ele disse só por dizer. Então, ainda sobre o Jaime, porque ele é tão conhecido lá em Paudalho, o sócio dessa empresa, porque ele é mais sujo do que pau de galinheiro. Esse cidadão, quando a gente consulta ele na internet, ele hoje tem 28 processos. Ele já foi processado desde padaria, ele já deu golpe, desde padaria até o banco da Volvo, que é uma marca de automóvel de luxo, possivelmente de algum esquema de corrupção que ele fez dando um carro de troca. Não estou afirmando, estou dizendo o que eu acho. Então, mas o fato concreto é que ele tem desde golpe em padaria, ele não tem pena não, ele dá de cano de ferro até o banco da Volvo. Então é uma pessoa que é muito conhecida em Paudalho, mas conhecida como trambiqueira, como quem faz acordo, como quem vende nota, que tem empresa fantasma. Bastava uma diligência, pessoal. Pesqueira precisa. Sim, o telefone, eu acho que é bem. Vamos atender, pessoal, o telefone. Alô? Quem é? Olha ele, seu Jaime. Sim, seu Jaime, boa noite. Vou soltar os áudios amanhã e os vídeos, viu? Tudo. Vou soltar amanhã. Amanhã, sim, amanhã. Tá bom. Perfeito. Inclusive o senhor autorizando, né? Porque lembra que o senhor autorizou? Eu perguntei e o senhor autorizou. Então, na verdade, isso depois vai servir de prova
em processo junto à Polícia Federal, porque esses recursos são recursos federais, e aí vai servir como prova, porque o senhor autorizou a filmar. Viu? Se preocupe não, amanhã vai estar na internet, aqui em Pesqueira e em toda a região. Tá certo, eu vou tentar pegar o seu melhor ângulo. Sim, o senhor sai bonito, né? Obrigado, seu Jair. Era o homem lá, dizendo que amanhã não pode passar de amanhã. De amanhã, esses vídeos vão ser liberados aí na internet, Peixoto. Eu sei que é um assunto chato, né? Nós estamos falando de educação, de dinheiro de merenda. Nós tivemos também, na empresa que está fornecendo merenda aqui para Pesqueira, é uma empresa em Santana do Mundaú. É lá onde o vento faz a curva. A gente, inclusive, quando colocou no GPS, o GPS botou para a gente ir por dentro de Capoeiras. A gente subiu a serra. Quando chegou lá em cima da serra, a gente viu lá embaixo, Santana do Mundaú. Cidadezinha pequena, mas tem lá, quem está fornecendo a merenda. O rapaz, que é o sócio lá, já estava até nos esperando. Depois que a gente falar da trevo, a gente vai falar da merenda. Mas me chamou a atenção, eu estou falando da merenda, porque eu tinha um conhecido que ele dizia assim, era prefeito, foi prefeito muitas vezes. E ele era assim, ele era muito positivo, ele tinha umas lorotas, e uma das lorotas que ele dizia assim, eu não toco no dinheiro da merenda. Nos outros ele tocava em tudo, mas no dinheiro da merenda ele dizia que não tocava. Até ele, que é conhecido no cenário pernambucano como já foi preso e tudo, mas ele dizia que tinha uma regra para ele, que a merenda ele não mexia não. E aí eu vi hoje o secretário de Educação ir para a internet depois de 1 ano e 10 meses mostrar como é a merenda de Pesqueira. Eu acho que já por causa disso tudo, sabe que nós estivemos lá. Então é muito engraçado, né? Ele passa 1 ano e 10 meses, nunca falou, nunca apresentou nada sobre merenda. Hoje ele solta um vídeo, nem ele acreditava no que ele estava falando, dizendo um monte de besteira, mostrando umas pasta véia em cima de uma mesa e dizendo que a merenda de Pesqueira é uma merenda top. Top em quantidade, em qualidade. E nós que estamos andando em Pesqueira, não é isso que a gente está ouvindo, né, Peixoto? Me diga como é que vai ser a merenda na gestão de Peixoto. Meu Deus do céu, eu perdi até o raciocínio agora. Porque esse monte de informação aqui, eu acho que eu estou pego de surpresa, outra surpresa aqui, e eu acho que a gente, Pesqueira não merece isso não, mas paciência, isso não cabe a mim, eu quero trazer propostas que a gente possa realmente fazer. Eu tenho uma preocupação muito grande com a merenda, porque eu como médico, eu sei muito bem que a criança em desenvolvimento, ela precisa ter uma alimentação boa. Isso me preocupa muito. E o que eu vi em toda a comunidade que eu caminhei aqui em Pesqueira, sem exceção, era que a qualidade da merenda não estava boa. Quando eu começava a conversar, primeiro eu perguntava às mães que estavam presentes. E eu gostaria que vocês dissessem, eu vi, porque se você disser que está bem, eu não vou fazer a crítica. Mas realmente o que eu ouvi era das mães, era que a merenda era deficitária. E eu como médico, eu sei que se você não tiver uma alimentação boa nessa fase, você não vai ter o aprendizado necessário. Então, me preocupo muito com isso, não como gestor, também como médico, e eu garanto a vocês que a minha proposta é de que a gente volte a ter uma merenda de qualidade para que a criança possa crescer saudável, porque a gente sabe que muitas vezes essa talvez seja a única refeição deles no dia. A gente sabe de meninos, de famílias que são carentes, que realmente não têm aquela alimentação todos os dias. Então eu tenho como uma das prioridades de governo é que não falte a alimentação, porque eu sei o problema que vai levar mais na frente para essas crianças. Muito bem, é isso aí. A gente sabe que você pontuou bem. Para algumas pessoas, para alguns meninos, para algumas famílias, essa vai ser a refeição do dia, ou a principal refeição do dia. Me fala, e você colocou aqui também uma proposta muito bacana, que é a Escola de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, onde os meninos vão experimentar práticas socioeducativas
a exemplo de reuso de água, telhados verdes, uso de energia solar nas escolas. Não faz sentido, né, Peixoto? É na escola que a gente reproduz o conhecimento, é onde a gente reproduz o aluno, o menino sai dali levando para casa a boa prática, seja ela de reciclado. Então não faz sentido essas escolas aí. Eu vou ver quando a gente vai ver os gastos da prefeitura, dentre eles os maiores gastos são os gastos com a CELP. Só para lhe dar um número, esse ano já, em 2022, a prefeitura gastou com a CELP, eu vou achar aqui, mas foram mais de 3 milhões. Então, essa ideia nossa, eu acho que ela é bem factível de se colocar em prática, porque eu acho que hoje está muito em moda o meio ambiente. E se você ensinar a criança desde o início na escola, claro que tem que haver uma formação especial dos professores para que eles abordem esse tema com mais segurança, que já devem ter uma formação muito boa em relação a isso. A gente pretende realmente implantar, porque eles entendam o meio ambiente. E hoje não são nem as escolas do município. Hoje a gente sabe que a maior parte das firmas, a maior parte das casas hoje estão caminhando para esse tipo de energia, né? A energia solar. Uma energia limpa. Uma energia limpa, barata. Só que talvez a gente perca o time disso daí, né? Porque você sabe que a partir de janeiro ele começa a ter uma taxação, e eu acho que se perdeu o time dos 2 anos que podia ter sido feito isso. Ou se corre muito agora, porque muda a legislação de você fazer isso, se não me engano, no começo de janeiro, que você passa a ser mais caro, passa a ter um custo maior em relação à colocação desse tipo de energia. Mas, mesmo assim, com certeza ela vai ser muito mais vantajosa do que esse custo que tem aí. O Peixoto, eu queria que você reforçasse, e nós não estamos falando só de energia solar, implantação de placas solares, mas a gente está falando que muitas vezes, o lado de lá, eles falam muito, que são muito experimentados em práticas renováveis, em meio ambiente, em tudo, eles gritam lá, batem no peito, que cuidar, projeto sustentável para a pesqueira. Eu vejo um dos principais raivosos lá, fala muito, né, o projeto de desenvolvimento sustentável para a pesqueira, mas ele não teve a preocupação, o grupo dele não teve a preocupação, nesse 1 ano e 10 meses, o que é você pegar uma calha, botar uma calha, a gente teve um período invernoso bom, e aquela calha, ela descer, quando já não existia, porque já existem as calhas, ela descer para um balde, ou para uma caixa, ou para uma cisterna. Me diga qual é o custo que tem nisso aí. Você pegar um cano que pega da calha e usar aquela água para limpar banheiro, para fazer, inclusive, lavagem, aguar as plantas, fazer um hortinho. Não fizeram. Não adianta prometer de novo, não, porque não fizeram. Não sabem fazer. Não era essa a preocupação. A preocupação era qual é a empresa que pode dar cobertura para a gente fazer copiadora. Então, eu acompanho esse projeto desde o Caritas, que realmente colocaram muito dessas caixas d'água, de coleta de água, e realmente foram muitas que eles colocaram aqui, e eu acompanhei de perto, como isso modificou a vida do pessoal da área rural. E eu acho que a gente tem a obrigação de fazer onde não foi feito. Quando você fizer, identificar quais são os locais que você pode utilizar isso. Eu vi tudo isso, vi em Pau-Ferro, eu vi para o lado de Sanogo, de Papagaio, tudo isso eu vi. E a gente pode muito bem fazer um projeto em que você vá de uma maneira gradual e contínua, que isso aí com certeza vai beneficiar principalmente o homem do campo. Muito bem. O Peixoto, para a gente passar para o tema de assistência social, já passamos aqui de 1 hora de live, Romário, hoje. 1h49. Conversa boa, né? O tempo vai passando que a gente nem percebe. Na verdade é porque você tem conteúdo. Eu desafio o candidato a prefeito de lá fazer um papo desse. Faz não, né? Não acho que ele não tem conteúdo. Mas vamos lá, vamos passar. Aproveito para chamar os professores segunda-feira para uma reunião, não é isso? Isso. Nós vamos apresentar a proposta de educação na segunda-feira para os professores. Você, professor efetivo, que não se dobra a essa opressão que está sendo feita, inclusive ontem recebi um áudio obrigando
é que onde a pessoa dizia que os professores estavam sendo obrigados, os alunos, obrigados a participar da reunião deles. Então você, professor, que não se dobra, que não precisa se dobrar, porque você é efetivo, segunda-feira, Peixoto está chamando, é isso aí, Peixoto? A gente fez a primeira reunião que nós fizemos, em que foram apresentados os problemas, inclusive com a mudança que houve com a nova lei, e a equipe nossa fez um levantamento a respeito de qual seria o custo da gente retornar, quando eleito, aos direitos adquiridos pelos trabalhadores da educação. E eu fiquei surpreso quando eu vi que ele é perfeitamente possível de ser feito. Os valores que são direcionados diretamente para a educação, pelo menos foi o que foi passado para mim, pelo pessoal que está nos assessorando, é possível você fazer uma proposta concreta aos professores para que a gente consiga repor tudo que eles perderam durante esse período em que está essa gestão. Como o site do TCL tem um gap, uma diferença de data, mas a gente acompanha isso mês a mês através, inclusive, do próprio site das Receitas Municipais. A previsão até o final do ano é que haja um incremento de quase 60% no recurso da educação esse ano, pulando aí de seus 32, 33 milhões para 51 milhões. Com certeza nós vamos fazer uma boa aplicação desse recurso, eu não tenho dúvida não. E os professores podem contar, inclusive, que o que é de direito dos professores será dado. Será dado, não tenho dúvida nenhuma disso. Muito bem. Vamos falar de assistência social. Peixoto tem 2 programinhas, um deles, a gente só está trazendo coisas inéditas aqui, porque tem muito mais, a proposta é muito maior. 2 programinhas muito bacanas. O Agente de Cidadania, que está aqui, que irá regulamentar, inclusive, o serviço voluntário, através do pagamento de uma bolsa auxílio e de uma capacitação. Como é que vai ser isso? A nossa ideia é criarmos esse agente de cidadania, que ele seria vinculado diretamente à prefeitura, em que ele faria um serviço voluntário e ele receberia por aquele valor, não da maneira como está sendo feita hoje, que para mim ele funciona mais como uma esmola, o dinheiro que está sendo empregado para as pessoas com contratos totalmente sem fundamento de função que as pessoas vão fazer. Não, essa assistência social, eles seriam preparados, seriam qualificados para exercer essa ação junto à comunidade e receberiam uma remuneração em relação a isso. Não vejo dificuldade nenhuma em criar esse tipo de trabalho. Será um projeto de lei que será enviado à Câmara. À Câmara. Será enviado à Câmara. Na verdade, não é um programa de governo, é um programa mesmo para ficar no município. Para ficar no município, porque precisa. Esse pessoal ele pode fazer uma ligação com as pessoas carentes, uma ação de serviço social, que ela vai repercutir muito bem na qualidade de vida mais na frente. Então, isso, a Câmara com certeza vai entender a grandiosidade desse projeto que a gente vai colocar. Agora, eu queria que você falasse para o jovem, porque tem um outro programa inédito também, na verdade inédito em Pesqueira. Esse é um programa já regulamentado, já há muitos anos, só para você ter ideia, Peixoto, na época de Fernando Henrique Cardoso. Quando Fernando Henrique Cardoso foi presidente da República, à época, Dona Ruth Cardoso criou o programa Comunidade Solidária, que a gente lembra, Universidade Solidária, e outro programa que a Dona Ruth criou à época foi o Serviço Civil Voluntário. Você vai trazer esse programa para a Pesqueira, para o jovem de Pesqueira. Eu no início acompanhei a elaboração desse projeto, todos lembram da esposa do presidente na época, que era uma pessoa muito voltada para o social e que ela envolve principalmente o jovem. Então, ele seria um serviço civil voluntário, principalmente para aquelas pessoas que, na hora da convocação para servir, a gente sabe que a maior parte são dispensados. No serviço militar o serviço militar que é obrigatório. Aqui em Pesqueira, a maior parte ele é dispensado. E nós iríamos aproveitar esse pessoal aqui com uma bolsa de voluntariado, para que ele exercesse ações dentro da comunidade e não ficasse desempregado e que não se deslocasse para o uso de drogas, porque isso foi principalmente o projeto que ela fez, era para que você tirasse o jovem, tentasse manter ele dentro da comunidade e se desviasse do caminho errado. Então esse é um projeto que eu acho que nós devemos
ter recursos para fazer isso aqui. Sim, E sim. a ideia é essa, é que a gente faça isso. E Peixoto, e bom que se diga, como são dois projetos regulados por lei, um será por uma lei municipal, o outro por uma lei federal regulado por uma lei municipal, ninguém vai poder depois dizer que Peixoto botou os amigos dele. Eu não vejo dessa maneira, né? Eu acho que a gente tem, na hora que você se considera, está exercendo uma função de gestor da cidade, de prefeito, você é de todos, de toda a categoria, você é dos pobres, você é do rico, você é do índio, você é do quilombola, você não pode ser De quem prefeito votou só em dos você, amigos, de de quem quem não votou votou em e quem não votou. Eu acho que isso aí é a função do gestor, terminou a eleição, é você ser gestor de todos. Eu vejo todos como uma pessoa, como iguais na execução da gestão de uma prefeitura. Não vejo privilégio para ninguém, nem pretendo fazer esse tipo de coisa. Quero tratar todos, independente de etnia, de cor, de religião ou de sexo. Eu quero tratar todos de uma maneira igual, dando oportunidade a todos. Ô Peixoto, que bacana você estar ouvindo isso de você, porque você está dizendo aqui é que você vai ser prefeito de Pesqueira, não de um grupo, ou de um pedaço de um grupo, ou de alguém que se acha dono de Pesqueira. Não, Pesqueira não tem dono. Pesqueira não tem dono. Não tem dono, não. Não, O Pesqueira dono não de tem Pesqueira é o povo. E dia 30 a Pesqueira vai mostrar isso, Peixoto. Vai mostrar que não tem dono. Agora, Peixoto, já que eu falei no dia 30 e também falei dessa, eu queria até dizer para vocês aí, vocês que têm um contrato, que tem alguma bolsa, alguma coisa, olha, primeiro, na verdade não é nem para esses, é para os outros, que não tem nada. Se o pessoal do lado de lá passar na sua casa lhe prometendo alguma coisa, desconfie. Porque, Peixoto, pense comigo, quem tem que estar na gestão não já está, inclusive está superlotado lá. Então, se alguém está com alguma ilusão de ter alguma coisa na prefeitura, não é melhor tirar o cavalinho da chuva? Com certeza. Porque não cai nessa lorota. Não cabe mais. Porque quem está lá deve estar preocupado é que depois da eleição, feito aconteceu agora em Belo Jardim, o prefeito demitiu numa tacada só 1.200. Numa tacada só passar da eleição de deputado. Então, não adianta para o pessoal que está aí, eu estou dando um conselho, olha, eu conheço, o pessoal que está ali, não entre nessa lorota, se eles vierem prometer emprego, qualquer coisa, não tem não, porque nem os que estão lá estão garantidos. E você que está lá e você que não está, presta atenção no que eu estou falando. Agora, Peixoto, vamos para a gente fechar hoje, a nossa live de hoje, a gente disse hoje que é falar de saúde, de educação, de assistência social, também de esporte e lazer. Tem dois probleminhas que eu queria que a gente pudesse falar sobre eles. Um é sobre o Bolsa Atleta. O que é que vai ser o Bolsa Atleta? É uma ação que o Estado de Pernambuco e outros estados também, e até alguns municípios, já fazem. Então, a gente pensa em executar, em estimular, que você possa primeiro identificar os atletas de alto rendimento e segundo, dar condições para ele, com uma bolsa, que ele possa manter a sua forma dentro do esporte. A ideia básica é essa: primeiro identificar e depois auxiliar que esse colega, esse atleta, ele se mantenha na sua alta performance, porque só assim a gente vai continuar formando atletas aqui dentro de Pesqueira. Que já tem uma vocação, né? Já tem uma vocação. Pesqueira é uma cidade que é bem conhecida por atletas que passam por aqui. E são muito pouco ajudados aqui, pelo menos é o que a gente tem no entendimento. E a gente quer que isso seja de uma maneira gradual e contínua, na formação e na manutenção desses atletas. Ótimo. E veja, eu também quero até dizer que eu vi aí nas redes sociais do pessoal do lado de lá, que ele reuniu aí o pessoal do esporte, só prometeram a mesma coisa que prometeram em 2020. É impressionante como eles não têm, é um disco arranhado. Eles não têm, né? E não tinha nenhuma proposta nesse sentido. Ou seja, mais uma vez eu faço um desafio aí ao prefeito, candidato a prefeito interino. Não adianta prometer, pessoal, cobra ele é fazer amanhã, mandar a lei para a Câmara essa semana, porque ele está em exercício de poder. Ele deveria não prometer, não era Peixoto, era fazer, dizer,
vou me reunir com o pessoal, amanhã vou mandar para a Câmara. Mas vocês vão cair na mesma lorota de novo. Não. Não é possível que o pessoal vá cair nessa lorota. O Peixoto. Mas você tem aqui também que as academias ao ar livre, nos distritos. Você vai implantar essas academias, como é? A gente precisa, né? A gente precisa. Isso tem tudo a ver com saúde. Tem tudo a ver com saúde. Ele é assim, eu vejo ele de uma maneira bem geral. Primeiro, ele tem que haver com saúde, isso daí. Primeiro. Segundo, ele tem que haver com... Você só consegue tirar o jovem do vício e da droga se você fizer duas coisas na minha cabeça. Ou você fornece para ele um emprego decente, que ele comece a trabalhar, que a gente está muito preocupado com isso, por isso nós estamos criando o projeto de criar bolsa para eles, ou você coloca ele dentro do esporte. É a maneira de você tirar ele do caminho da droga. Então, a gente, no nosso projeto, que eu espero que a curto e médio prazo a gente consiga fazer, são essas academias que você possa colocar essas pessoas com orientação dos professores. Como tem lá em Recife, como tem no Recife, vários, muito sucesso. Nos bairros, lá em Recife é nos bairros, aqui serão nos distritos, aí lá tem o estagiário de educação física, né, do profissional de educação física. Agora, a gente está caminhando para o final, mas eu queria fazer uma observação aqui para essa semana, a semana passada, eu me deparei aqui com uma notícia que me deixou muito chocado. Na verdade, duas. Eu vou falar de uma, depois eu vou falar da outra. Que foi aquela nota que o prefeito aí, o candidato do lado de lá, ele fez criticando quem critica o governo. Meio que dizendo assim, olha, não critique não. Eu fiquei pensando, como eu convivi com eles lá do lado de lá, eles eram assim era um discurso tão veemente de que a crítica ela é necessária, de que a crítica ela faz bem, de que a crítica ela faz com que o governo possa inclusive se orientar. Mas o que a gente viu semana passada aqui foi um ato quase antidemocrático, dizendo assim, porque estava o pessoal criticando aí essa coisa que está acontecendo no hospital, dizendo que os críticos só fazem criticar. Peixoto, no teu governo, lidar com a crítica você vai tratar de forma a abafar, de forma a calar, a mandar dizer que se não fizer vai perder o emprego? Não, isso não existe. A gente vive num país democrático e numa cidade mais democrática ainda. Pesqueira é conhecido por sua liberdade de expressão. Aqui as pessoas sempre disseram o que sentem. Cabe ao gestor receber aquela crítica e responder. Se a pessoa está errada, você responde com ação, dizendo nós fizemos isso, nós fizemos isso e nós fizemos isso, de uma maneira bem concreta. Porque, inclusive, a crítica ela pode servir de orientação. Na hora que você recebe a crítica, é porque alguma coisa está errada e dá tempo de você corrigir. Não adianta você querer calar a voz do povo, não adianta. É melhor você ouvir, coacionar, discutir e apresentar uma solução. Você calar o povo não consegue, é uma questão de tempo, que o povo tem que entender, que não pode, que tem o dever e o direito de criticar quem quer que seja. Criticar o Dr. Peixoto, criticar quem for gestor que tiver no momento, porque é assim que a gente vai aprendendo e melhorando a administração. Muito bem, eu acho que a democracia é isso, né? Não adianta tentar abafar, porque é pior. Uma outra coisa, Peixoto, que eu queria, que é mais simbólica, mas que eu queria registrar aqui até a minha decepção com o grupo do lado de lá e com o candidato a prefeito do lado de lá. Eu estou aqui com uma cópia de um decreto, que é o decreto 3 de 2022, ele é de 10 de janeiro desse ano, de 2022. E nesse decreto, o prefeito em exercício, prefeito interino em exercício, ele institui a programação de execução financeira do ano de 2022 para Pesqueira. E aí, quando a gente vai olhar o anexo dessa programação financeira, aí a gente vê aqui, no Departamento de Assuntos Indígenas, o programado para o ano foi de R$40 mil. Aí uma outra aqui, o Departamento de Promoção e Eventos, 930 mil.
Eu peguei esses dois e queria chamar a atenção, porque para mim isso é muito simbólico, e antes que eles venham com o antídoto dele, não venham depois dizer assim, não, as ações para a área indígena, elas estão em todas as rubricas da prefeitura. Não. Isso é desculpa de amarelo. Se você tem uma rubrica específica para tratar a questão indígena, coloca o dinheiro lá, porque você fortalece aquela ação. Não vem adianta, é uma ação transversal, está em todas as ações. Não. Olha, se você grita, inclusive você foi até criticado por uma fala tirada do contexto sobre isso, mas para que vale o discurso se a ação comprova uma coisa diferente? Está aqui, ó, R$40 mil foi o que foi destinado para o Departamento de Assuntos Indígenas. E 930 mil foi para as festas. Desses 930, só aquele Natan foi pago 250 mil. Eu não sou contra a Natan vir, eu acho que você também não é contra. O que eu acho que só precisa ser dito é que não adianta ter um discurso quando a prática é outra completamente diferente. A população de Pesqueira também está atenta a isso, inclusive os irmãos que são lá do território indígena. Eu acho que também eles estão atentos. Então, eu queria que você dissesse, na tua administração, vai haver diferença? O que é que vai ser? Você vai ter alguém ou algum grupo que você vai privilegiar em detrimento ao outro? Ou vai ser como o atual governo, que apenas diz de boca, mas na realidade ela não tem prioridade nem com as mulheres, nem com... Veja, está aqui, 60 mil foi para o Departamento de Mulheres, Coordenadoria de Mulheres, 40 para os assuntos indígenas. Em compensação, 930 mil de festa, que eu vou aqui me arriscar a dizer, vai passar de 1 milhão. Mas me conta, como é que você vai fazer lá na administração Peixoto? A gente tem uma noção bem precisa do que a gente pretende fazer na administração. Primeiro, a gente agir com transparência total, ter um cuidado na boa utilização dos recursos públicos. Esses recursos, eles não são nossos, esse recurso é do povo. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. O nosso secretário, a gente vai escolher um secretariado, vocês não esqueçam, eu costumo dizer nas minhas reuniões, que quem vai mandar na prefeitura de Pesqueira são 2 pessoas. Você e seu filho, Não, diferente do que está agora. Doutor Peixoto e o povo. É quem vai mandar dentro da prefeitura. Boa, não esqueçam disso. Porque eu tenho uma formação muito boa para saber o que eu quero. Eu não sou influenciado por ninguém, nem por meu filho, e nem por ninguém que esteja nos acompanhando dentro de grupos políticos. Eu tenho a minha cabeça e sei pensar com ela muito bem do que é melhor para todos, não só para o grupo, como para a Pesqueira. E eu quero fazer uma escolha de um secretariado que ele seja eficiente, que ele seja técnico. Eu pretendo fazer isso dessa maneira. Você vai monitorar o teu secretariado? E vou monitorar as ações. Vai com essa história de que estamos moendo? Não, esse negócio não entra na minha cabeça. Eu quero que as coisas funcionem e que eu tenha um controle sobre o secretariado de uma maneira geral. Eu acho que aquelas pessoas que porventura não tiverem no momento aquela preparação técnica, precisam se preparar, como eu fiz quando eu assumi uma secretaria. Eu me preparei para isso daí, quando eu fui escolhido para ser secretário, e na minha ideia vai ser feito dessa maneira: a monitorização desses braços fortes do governo, que são os secretários, feito não só por mim, mas pela comunidade. Então eu pretendo governar dessa maneira. Ô Peixoto, que bom, está até aí, ó Peixoto. Nas diretrizes do plano de governo está dizendo aí, os pilares que nortearão os serviços a serem prestados da administração pública do município de Pesqueira vai ser: primeiro, respeito ao povo e aos recursos públicos; segundo, a valorização das pessoas; terceiro, compromisso com a gestão de resultados e a prestação de serviços de qualidade; quarto, cumprimento da lei e respeito às instituições. Ninguém está acima da lei. Ninguém.
e a prática incondicional da ética e da moral. É bom a gente mandar depois isso lá para o pessoal do lado de lá, para ver se eles conseguem tomar tempo na vida deles. Ele vai mandar, olha aí para vocês, copia, viu? Copia. Pode copiar, isso é bom. Eu acho que de todo o plano que a gente tem discutido, e eu tenho certeza que esse plano ele vai aumentar, a gente vai receber mais sugestões disso daí, mas de tudo que a gente apresentou aqui, que é um começo, eu acho que a parte mais importante de tudo que foi feito agora é isso aí. É isso aqui de respeito ao povo e ao recurso, de valorizar as pessoas, um compromisso com gestão de resultados, que isso aí eu vou cobrar do secretariado. Qual é a sua meta? O que você pretende fazer dentro dessa Secretaria de Saúde? Qual é a sua meta? Porque aí eu sei. Essa eu sei, bem direitinho. E as outras também. Então, se a pessoa ele tem que apresentar resultados para o povo, para mim e para o povo. E isso aí eu vou fazer. O cumprimento da lei, isso é uma coisa que tem que ser executada. Nem deveria mais a gente escrever isso, né, Peixoto? Mas é preciso para que as pessoas lembrem. Principalmente porque quando a gente vê o que está acontecendo com esse E a prática da ética e da moral, isso aí é uma condição sine qua non. Nesse cardzinho que eles fizeram hoje aí, de você é interessante porque você aparece com umas asinhas de anjo e um negocinho assim na cabeça. Até eles do lado de lá sabem que você é um homem sério, que você é um homem correto, um homem honesto, que não tem, como eles não têm nada para atacar. Aí eles vão na ofensa pessoal, chamando de você de doutor barriga, dizendo que você tem 4 vínculos, mas o cardzinho é você com 2 asinhas. Eu sei que você não é anjo, nem quer ser, não é? Ninguém é anjo, mas essa é a prova deles de quanto eles lhe respeitam. Viu? Eu sei disso e não tem isso não é por acaso, né, Peixoto? Não, eles têm que respeitar, como eu respeito. Eu respeito as pessoas, eu tenho esse dom de respeitar as pessoas. Eu posso divergir da maneira como administram pesqueira, que para mim estão administrando de maneira completamente errada, e eu espero que o povo entenda que estão administrando de maneira errada, mas eu respeito, e eu espero que me respeitem também. Pronto, nós estamos chegando ao final. Foi aí um bate-papo de quantas horas, Romário? 2 horas e 12 minutos. A gente na próxima semana vai falar do segundo. Isso só foi o primeiro eixo. Pesqueira, se prepara, que vocês só veem coisa boa. Pesqueira vai ser feliz de novo. Pesqueira não vai viver com medo. Pesqueira não quer viver com medo. Pesqueira quer ser feliz. Hoje Pesqueira vive sobre o medo. Mas isso vai acabar. Tem dia e hora para acabar. Na próxima semana a gente vai falar sobre desenvolvimento econômico e emprego. Tem muita coisa bacana, né? Vamos apresentar mais propostas aí, inclusive que já a nossa equipe está montando aí. E infraestrutura e organização do espaço urbano e rural. Não é isso, Peixoto? Pode ser. Eu queria agradecer a oportunidade, agradecer a população de Pesqueira, o pessoal que até agora ficou nos ouvindo, a você, enfim, dizer que para mim é um orgulho estar junto de você, uma pessoa tão séria, uma pessoa que a gente sabe que tem tanto serviço prestado nessa cidade. Eu tenho certeza que Pesqueira vai ser uma outra cidade a partir da sua administração. Com você as palavras finais. Não, eu queria agradecer a oportunidade, né, de estar trocando ideias e apresentando a minha proposta de governo, e a você que ficou aguardando até agora o encerramento desse programa, dizer que a vocês que tenham esperança, que acreditem no que a gente está dizendo. Nós estamos com um propósito muito bom para administrar Pesqueira, e que eu acho que vocês têm que ter coragem e fé. Eu acho que com fé em Deus e com coragem a gente vai conseguir reverter essas coisas adversas, e pensem com carinho em tudo que foi dito aqui. Analisem sem paixão, e nós vamos continuar falando com vocês e apresentando propostas ao povo de Pesqueira. Uma boa noite a todos e um bom fim de semana.